Vamos agora para a nossa questão de número 4, uma questão que é uma questão seca, sem contextualização, porém rica na ideia que se precisa realmente ter sobre a atração e a repulsão entre os corpos. Vamos entender o seguinte: se você tiver, por exemplo, aqui, dois corpos, pense comigo o seguinte: se eu tenho dois corpos, por exemplo, de apelidos aqui, corpo A, vou dar para a caneta, pronto, corpo A, e o corpo B, se o corpo A for eletrizado com carga positiva e o corpo B foi eletrizado com carga negativa, entre esses corpos vai existir uma força de atração. Aqui, ó. Por quê? Porque cargas de sinais contrários se atraem. Então, entre eles, vai ocorrer uma força de atração. Eles vão se atrair, eles vão se puxar um para o outro. Mas isso também pode acontecer se eu tiver um corpo eletrizado e, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um corpo A que está eletrizado, por exemplo, com carga positiva, poderia ser com carga negativa, e um outro corpo neutro, vamos chamar esse aqui de corpo B, está neutro. Observe, lembrando, neutro significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Os prótons com carga positiva e os elétrons com carga negativa. Então, existem cargas aqui dentro, ele sofrerá uma indução, vai ficar então todo negativo para o lado esquerdo, porque as positivas do A vão atrair as negativas do B para cá, e aí você vai ter o lado direito todo positivo, porque as negativas foram para o lado esquerdo. Isso quer dizer que entre eles também vai acontecer uma força de atração. Então, para que ocorra uma força de atração entre os corpos, é necessário que pelo menos um deles tenha carga elétrica, pelo menos um deles esteja carregado. Agora, se entre os corpos tiver ocorrendo uma força de repulsão, aí obrigatoriamente você vai ter que ter ambos eles eletrizados. Ambos têm que estar eletrizados se estiver ocorrendo uma repulsão. Se estiver ocorrendo uma força de atração, pode ser que ambos estejam eletrizados com cargas de sinais contrários, mas pode ser que você tenha apenas um deles eletrizados, como no caso aqui do segundo exemplo, o corpo A está eletrizado com carga positiva, induz polarização no corpo B e, por conta disso, entre eles ocorre uma força de atração. É só você lembrar, por exemplo, daqueles casos quando você desliga uma TV, principalmente se a sua TV for uma TV daquelas antigas de tubo de imagem, isso também pode acontecer nas TVs novas, tá? E você aproxima o seu braço. Você sente que os pelos do braço são atraídos para a TV. A TV está eletrizada, a tela dela, mas o seu braço não. Você estava neutro e mesmo assim ocorreu a força de atração. Tá? Com isso, a gente consegue então verificar que a letra A, um tem carga positiva e o outro negativa. Pode ser, mas não seria essa a correta. B de bola, pelo menos um deles está carregado eletricamente. Pronto, letra B é o nosso gabarito. Um possui maior carga que o outro, não justifica. Os dois são condutores, também não justifica, porque a eletrização pode acontecer tanto com condutor quanto com isolante. Vou deixar isso registrado aqui na tela, tá? O processo de eletrização, não esqueça disso, pode acontecer
tanto com material condutor quanto com material isolante. Tá? Em ambos, você pode atritar, por exemplo, um balão, uma bexiga, com um papel. Ambos são isolantes. Lembrando que o isolante também é chamado de mau condutor. E o mal com U, tá? Porque é o contrário de bom condutor. E aí a gente vê aqui a letra E, pelo menos um dos corpos conduz eletricidade, ou seja, pelo menos um deles tem que ser condutor? Não. A gente já viu que a eletrização pode acontecer tanto com condutor quanto também com isolante. Vamos para a próxima questão.